Como funcionam os robôs que a extrema-direita usa na internet? Bom, gente, há dois tipos de robôs. Eu vou falar aqui sobre um deles. Um é o robô de WhatsApp. Por que esse tipo é diferente dos outros? Porque esse tipo precisa do Android. Ele precisa estar conectado num celular sempre. Os outros robôs têm de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, enfim, de qualquer rede social há robôs. Eles não precisam estar conectados no telefone. O do WhatsApp precisa porque o WhatsApp só funciona estando conectado no telefone. Você consegue ligar o seu WhatsApp no computador, indo no WhatsApp Web, mas se você desligar o WhatsApp do telefone, se cair a conexão do telefone, se você fechar o aplicativo de vez ou desligar o telefone, ele desconecta do computador. Então, o robô de WhatsApp é diferente. O robô de Twitter, de Facebook, que são os que a extrema-direita mais usa, que o Bolsonaro notoriamente usa, são diferentes. Você pode ter milhares de robôs em um só computador. Um tipo de robô de Facebook que eu mesmo usei, eu usei faz muitos anos, 2013, 2014, eu queria publicar a mesma coisa em vários grupos. E isso tomava um tempão. Aí eu lembro que eu consegui gratuitamente, era tipo um robozinho, que ele logava no meu perfil, e aí eu colocava lá o post que eu queria, colocava o link dos grupos, tinha um limite porque senão o Facebook colocava como spam o post. Tipo 10 grupos, uma mensagem. E ele enviava, tum, tum, e dava até um intervalo de 4 ou 5 minutos entre cada envio. E esse robô, ele ia no meu navegador, ele abria a página que devia, colocava ali e apertava o enviar. E mesmo se eu não fizesse nada, eu via o computador ali fazendo as tarefas. Esse é um robô bem arcaico. Os robôs novos, eles conectam no Facebook via API. Para quem não sabe, API é uma coisa que o Facebook faz, que qualquer programador pode fazer como se fosse programas para o Facebook. Quando você tem um jogo que ele publica em seu nome, fiz tantos pontos, ou ele manda convites por mensagem para o seu amigo, é uma API. Eles pegam esse que o Facebook tem, que é a API, isso é um código aberto, e eles usam para fazer os robôs que enviam milhares e milhares de mensagens. Como é que eles fazem? Eles criam milhares de perfil, mas milhares e milhares e milhares. Tem os robôs muito mal feitos e os robôs bem feitos. Primeiro, os mal feitos. São os mais baratos. São perfis quaisquer, com nomes aleatórios, com qualquer foto. Se programa alguma mensagem ou algumas mensagens, ou o que você quer que esse robô faça. Por exemplo, vou mandar o mesmo post em 10 grupos. Ou vou comentar todos os posts que falarem a palavra Bolsonaro. Ou vou comentar todos os posts da página tal, do deputado tal ou da loja tal, vou comentar tudo. Você programa as mensagens que quer comentar, ele vai lá quando tem uma mensagem nova, ou quando acontece o evento, ou quando você aperta o botão, ele vai lá e faz o que você mandou ele fazer. Por exemplo, eu quero que o robô, todos os posts do Bolsonaro, ele comente fora Bolsonaro. Esse robô vai lá no perfil, você conecta ele no perfil do Facebook que você quiser, até no seu. Qualquer post do Bolsonaro, ele vai lá. Primeira coisa que vem um post novo, ele pode, por exemplo, verificar a cada 5 horas, a cada 1 hora tem um post novo. Vem um post novo, ele vai lá automaticamente, fora Bolsonaro. Isso é um robô simples. A programação dele é simples, o uso dele é simples e deve ser. Eu nunca contratei robôs desse tipo. Eu usei um robô faz mais ou menos 5 anos, eu usei por pouquíssimo tempo, porque depois eu vi uma solução paga que fez o trabalho 10 vezes melhor que o robô, que eu não preciso sair do meu computador. Uma solução paga que é do próprio Facebook. Aí, usando robôs, você pode também, com esses robôs, mandar milhares de mensagens do jeito que você quiser. E o Facebook pode pegar essas mensagens como spam ou não. Os robôs mais sofisticados, que são o que a extrema-direita usa, esses são os que a extrema-direita usa. Eles não usam esse robôzinho que faz uma coisa automatizada. São robôs geralmente controlados por agências. Essa agência, assim, é um humano, uma pessoa comum, como eu, como você. E o trabalho dele é não sei quantas horas por dia, 8 horas por dia, 10, 12. Ele vai controlar centenas de perfis. Então ele tem um software que se loga no Facebook desses perfis todos. Esses perfis geralmente têm foto, nome, sobrenome. Eles se conectam entre si, ou seja, você tem um nome qualquer, Adriana Padilha. Estou dando um nome, sobrenome qualquer. Ela tem um pai chamado não sei o que, Padilha, vai ter um irmão, vai ter um primo, então se parece com uma família real. Eles inclusive comentam fotos uns dos outros, tem centenas de amigos, eles entram, isso eles fazem manualmente, eles entram em grupos, eles conseguem amigos, eles se adicionam, aí tem a coisa, eles fazem manualmente clicando num botão num software
que faz isso automaticamente. Então ele não tem o trabalho que você teria de ir no Facebook, criar todas essas contas, fazer tudo isso. Esse trabalho eles têm, só que de uma maneira muito mais fácil. De entrar na conta do robô A e enviar amizade para o robô B ou C. Não, eles já têm isso tudo pronto mais ou menos de maneira fácil. E aí esses robôs entram em grupos ou entram em perfis e eles têm várias e várias e várias mensagens já programadas, que são reprogramadas e mudadas todos os dias, porque é o seu trabalho da agência. E eles começam a fazer o que foram contratados para fazer, vamos supor, a chegar em todos os posts do PT e xingar, com xingamentos diversos. E você clica nele, você vê que é uma pessoa com uma foto, uma pessoa que tem amigos, você clica na foto, você vê que as fotos têm curtidas, tem comentários, e você fala, não é um robô, mas é. Realmente não é um robô. É um software controlado por um humano. E tem agências que dizem, a gente consegue organizar, colocar 100, 200, até 1000 pessoas na rua, com poucos robôs. A gente consegue entrar num grupo de Facebook e inflamar as pessoas para que elas saiam às ruas reclamando contra alguma coisa. E eles já têm a cartilha deles. A cartilha da extrema-direita é extremamente bem feita, é feita pelo Bannon. Eu posso não concordar com nada, com nenhum método que eles fazem, mas o método de comunicação deles é extremamente bem feito, que é o quê? É o método simplista. São comentários com poucas palavras, que você lê esses comentários, porque é uma linha, no máximo, às vezes duas. São memes, vários memes, linguagem bem simples, muitas vezes com erro de português, com erros gramaticais e ortográficos, para parecer que é gente realmente real. São várias e várias e várias mensagens por assunto, vários e vários memes. Eles produzem milhares de memes por dia. Pode ver que aconteça o que acontecer, tem memes. E eles saem jogando isso nas redes sociais. Tem também os robôs de Twitter. Os robôs de Twitter são mais mal feitos porque o Twitter não está nem aí. Outro dia eu fiz um vídeo em que a hashtag Bolsonaro, nosso presidente, Bolsonaro com um D, para quem olha o seu teclado, o D fica do lado do S. O cara que programou os robôs escreveu Bolsonaro errado. E a hashtag tinha mais de 25 mil menções em poucas horas. É difícil, muito difícil acreditar que 25 mil pessoas escreveram Bolsonaro, nosso presidente, trocando a letra S pela letra D. Todo mundo escreveu errado o nome dele. Depois que o termo chega no top 10 do Twitter, sim, muita gente, inclusive eu, começa a retweetar isso para fazer piada. Mas até chegar lá, foram milhares e milhares de pessoas, no caso robôs, que escreveram o termo errado. E o Twitter não faz absolutamente nada contra isso. Esses robôs são muitas vezes perfis que eles criam, deixam esses perfis como na moita. Esses perfis ficam muitos meses sendo pouco utilizados e só ganhando alguns seguidores ou se seguindo entre si, às vezes nem isso, publicando coisas banais apenas, porque aí ele passa o tempo que o Twitter pensa, isso deve ser um robô, porque essa conta já tem 1 ano, não deve ser um robô. Aí eles começam a usar esses robôs a esmo, do jeito que eles querem, para propagar a hashtag que eles quiserem, para aparecer nos assuntos mais falados do dia. E você pode ver que todo santo dia tem pelo menos um, às vezes tem 2, 3 assuntos da extrema-direita ali, do Bolsonaro deles, porque eles usam robôs para isso. E tem vários vídeos que mostram esses robôs. Esse é o tipo de vídeo que eu não consigo fazer, porque é vídeos que eles tiram vários prints screens em tempo real e fazem um vídeo e você vê como, de um minuto para o outro, aparecem cerca de 10 mil posts com as mesmas hashtags, com os mesmos termos para ir para cima no Twitter, para aparecer no top 10, para todo mundo pensar, o Brasil inteiro está falando nisso. Quem entra no Twitter acha que está falando nisso, e assim eles mobilizam os verdadeiros bolsonaristas que falam, se está todo mundo falando isso, eu vou falar junto. Aí eles clicam nessa hashtag, nesse termo, para ver o que estão falando disso, e estão as mensagens programadas pelos robôs, que são centenas de mensagens, porque é um humano programando essas mensagens, e os robôs saem soltando essas mensagens aleatoriamente. Faz 2, 3 dias atrás, estava no top 3 do Twitter do Brasil, foi de madrugada, uma mensagem sobre Eduardo Bolsonaro embaixador. E foi depois visto que 80% dessas mensagens foram enviadas por robôs. Teve um dia que estava Bolsonaro, alguma coisa sobre o Bolsonaro, quando ele estava em Tóquio, e essa hashtag estava em primeiro nos assuntos mais falados no Irã. Por que no Irã? Porque essas empresas que utilizam robôs geralmente não são empresas brasileiras, elas ficam em outros países. Egito, Irã, Rússia, Ucrânia, em países bem longe daqui. Então, às vezes você vê, acontece, pega uma hashtag do Bolsonaro, às vezes, vai lá no Twitter e vê os trend topics, que são assuntos mais comentados, coloca Índia, Irã, Ucrânia.
de vez em quando aparece lá Bolsonaro, um assunto que é o mais comentado no Brasil, também é mais comentado nesse país. Por quê? Porque os robôs estão nesse país. Vários dos robôs que estão comentando estão nesse país. E aí, como é um país pequeno, eles comentam 1000 vezes, já está em primeiro no país. É assim que eles usam esses robôs. Tem também robô para YouTube que faz visualizações, faz um vídeo ter várias visualizações, mas o YouTube reconhece isso. O YouTube sabe quando a visualização é verdadeira ou não, que ele sabe por quanto tempo cada pessoa assistiu cada vídeo. E robô não assiste vídeo. Há robôs mais sofisticados que realmente assistem o vídeo, mas eles não assistem os comerciais. E aí o YouTube também pega depois de um tempo. Apesar do YouTube, até onde eu sei, não punir os canais, o YouTube descobre que é robô. Tem robôs que vendem likes no Instagram, no Facebook, no YouTube. Só dá um Google e vê lá. Comprar seguidores no Instagram. Tem um monte. A maioria são de robôs. Tem algumas empresas que instalam robô no seu próprio perfil para o seu perfil interagir com outras pessoas. É uma interação que não foi você que fez, quem faz é o robô, no seu perfil, no seu nome, e outras pessoas acabam te seguindo. Muita gente faz isso no Twitter para ter milhares e milhares de seguidores no Twitter. No Instagram também há robôs desse tipo. Então, há vários tipos de robôs e a extrema-direita se utiliza dos tipos mais caros, que são os robôs que são controlados por agências, por humanos. Esses robôs eu não faço ideia de quanto custa, mas nas eleições há a denúncia de que o dono da Van pagou não sei quantos milhões, 12 milhões, para o Bolsonaro para contratar robôs, no caso robôs do WhatsApp, mas também sempre entra no pacote robôs do Facebook, porque não adianta você mobilizar milhares de pessoas no WhatsApp e não mobilizar ninguém no Facebook, porque uma mobilização não sai de uma rede para outra organicamente, isso não é tão fácil, há vários estudos provando isso. Você mobilizar 10 mil pessoas no WhatsApp, dificilmente essa mobilização vai surfar para o Facebook, para o Twitter. Eles têm que usar robôs em todas as plataformas ao mesmo tempo, quando querem um assunto. Um assunto bem... ficou na cara que foi utilizado robô, foi quando a Marielle morreu. No mesmo dia, apareceram milhares e milhares e milhares de memes ligando ela ao crime organizado, ou fazendo piada com a morte dela, ou fake news sobre ela, e eles apareceram tanto no WhatsApp, com os robôs do Bolsonaro que ele usa no WhatsApp, eu vou falar em outro vídeo sobre esse tipo de robô, quanto no Facebook. Apareceram começou a aparecer demais. Eu tenho a página do Plantão Brasil que tem mais de 1 milhão de seguidores, qualquer coisa que eu postasse que tivesse o nome Marielle, mas não dava 10 minutos, tinham 15, 20 comentários com memes, ligando a Marielle ao tráfico, ou com fake news sobre a Marielle, e era muito difícil banir todas as contas da página, porque eram muitas, eles se proliferaram. Foi uma das épocas que o Bolsonaro mais utilizou robôs, mas que isso só na eleição. Mas na eleição não era tão perceptível porque o Brasil inteiro estava se mobilizando, então quando eles utilizavam robôs para mudar o tópico de algum assunto, para mudar a narrativa de alguma coisa, você não pegava, porque era uma enxurrada tão grande de mensagens que não dava para perceber o que era e o que não era. No caso da Marielle ficou bem nítido o uso de robôs por parte do Bolsonaro. E é onde eu comecei, Thiago, que vi isso acontecer, eu comecei a suspeitar, porque o que o Bolsonaro tem a ver com a morte da Marielle, que ele está mandando os grupos dele atacarem tanto a Marielle, que foi uma vereadora que até onde eu sei tinha um excelente mandato e foi assassinada brutalmente. O que o Bolsonaro tinha a ver com isso? Bom, aí a gente fica sabendo que o vizinho dele era o assassino, a gente fica sabendo que o assassino era da milícia do escritório do crime, que o Flávio Bolsonaro, filho dele, homenageou 2 vezes o chefe dessa milícia, inclusive uma que o cara estava preso por assassinato. Então aí começam todas as ligações, o Bolsonaro tem foto dele abraçado com um outro assassino, aí começam as ligações e a gente vê que a coisa ficou bem difícil de defender o Bolsonaro nisso, apesar de que até o momento não apareceu nenhuma prova cabal que o ligue diretamente ao crime, são só coincidências, muito coincidentes o Brasil. A cidade do Rio de Janeiro tem 47 mil ruas e o assassino da Marielle morava exatamente na rua que morava o Bolsonaro. De 47 mil ruas possíveis para ele morar, era na rua que morava o Bolsonaro e a 100 metros da casa dele. É muita coincidência, né? E o chefe do rapaz na milícia foi homenageado pelo filho do Bolsonaro 2 vezes. Mas isso já fugiu do assunto, que era os robôs. Enfim, foi só um exemplo. Galera, compartilhe o vídeo, curte. Eu vou fazer mais vídeos sobre como funcionam os robôs. Antes de eu ser ativista político, eu fui, até hoje eu também sou,
programador, sempre trabalhei com tecnologia, então desse tipo de coisa eu entendo muito, apesar de a maioria dos robôs eu nunca utilizei, porque nunca precisei utilizar um robô. Não faço ideia do preço da maioria do tipo de robôs, mas eu posso pesquisar para vocês. Algum dia, quando o canal crescer, a gente pode até fazer uma vaquinha e eu coloco um robô para funcionar só para falar de algum assunto qualquer aleatório e vocês veem como funciona um robô. Eu gravo como funciona o robô e aí vocês veem, ó, o robô funciona desse jeito. Claro que com pouco dinheiro de uma vaquinha ou com dinheiro que derem os vídeos do canal daqui a um tempo, não vão ser muitas mensagens, mas dá para ter uma ideia de como funciona um robô. Aí você imagina a extrema-direita com milhões e milhões e milhões de reais, você imagina que eles vão ter meio bilhão para usar na próxima eleição, imagina o tanto de mensagens e o estrago que eles fazem. É isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Falou!